Em podcast, Pirula fala sobre alguns problemas que as redes sociais geraram do ponto de vista científico. Assista. Quando alguém fala algo que possui algum tipo de lógica dentro daquilo que é encontrado, ele vai ter seguidores, essa pessoa vai ter gente que vai atrás. E eu não estou falando de seguidor em rede social. Não, porque seguidor o que tá de gente falar, pô, vou tentar... A rede social, ela acabou gerando um pequeno problema do ponto de vista científico, e eu acho que isso também você vai concordar. Grande. Eu concordo. O grande, acho que é grande problema. E são dois, na verdade. Um que remete àquilo que a gente estava falando do Harari no começo, e um outro que é um problema que tem a ver com essa questão de pessoas que têm ideias novas, né? Existe um troço que chama-se Síndrome de Galileu, que é a pessoa que acha que é um cientista brilhante e que teve uma ideia disruptiva e que fala, pronto. E aí as pessoas não levam a sério a ideia e ela fala, eu estou sendo perseguido que nem o Galileu. Aí ele se torna Marte. É o Marte, né? A diferença é que é aquela coisa, né? Que eu não lembro quem que foi que disse isso, né? Que falou assim, a diferença do Galileu é que o Galileu estava certo, né? Tipo, então, pode crer, é uma diferença muito... Você precisa estar certo, né? Não basta só ser perseguido. Você tem que ser perseguido, tem que estar certo. Né? E o que acontece? Por muito tempo, esses outsiders na academia científica eram considerados, né, eram só lidos por aquelas pessoas que estavam ali perto ou não levados em conta, tal, não sei o que, e um belo dia alguém olhava e falava, não, pera lá, o que esse cara tá falando tem alguma lógica. É verdade. Vamos atrás. Aí às vezes depois da morte do cara. Às vezes depois da morte, vou juntar aqui, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que lá. Putz, não é que tem razão, não é que não sei o que. A gente deu o exemplo no dia do debate do criacionismo aqui com o cara lá que descobriu a tectônica de placas. As placas tectônicas, ele morreu como um maluco, né? E aí depois o pessoal descobriu e viu que era assim. A chance de você ser um cientista disruptivo que tem uma ideia genial, não sei o que, é baixa. É baixa. A probabilidade de você ter cometido algum erro, comido alguma bola ali no meio do caminho é maior do que a de você ter simplesmente descoberto, né, uma mudança genial de todas as coisas. Mesmo, né? Porque há mais cientistas hoje do que no passado. Então, exatamente. Menor. Tem isso também. Agora, as redes sociais, elas geraram um problema. Vamos pegar, há um cientista disruptivo em uma área, vamos pegar uma área que não gere treta aqui, vai, sei lá, na X. Na engenharia, X. Já com uma ideia disruptiva na engenharia de materiais, sei lá. Ele pode ser... Posso dar um exemplo disruptivo, que eu não concordo com ele, mas eu vou dar um nome mesmo. Michel Cremo. Michel Cremo, que é do criacionismo hindu. Exatamente. Isso. Michel Cremo. Só para situar, ele coloca que a raça humana já existia há bilhões e bilhões de anos e tudo mais, e esse pessoal do Ratanabá namora um pouquinho essa questão aí e tudo. Que é um criacionismo hindu, digamos assim. É uma espécie do exemplo que você queria dar, eu creio. É que acontece, você tem, um cientista disruptivo, que ele chega e fala assim, olha, eu tive uma ideia completamente diferente, aqui estão as minhas hipóteses. Num mundo normal, pré-redes sociais, o que aconteceria? De vez em quando alguém leria, ou não sei o quê, alguém que leu acharia aquilo lá uma bobagem, não sei o quê, outro ia tentar testar, descobriu uma coisa nova e fala, putz, olha aí, o cara estava errado e tal, não sei o quê. Ou ia pegar e falar, olha, não, até que o cara tem razão. Talvez não a ideia toda, mas, sei lá, 30% da ideia do cara tá certo, os outros 70% estão errados e tal. Enfim, coisa assim. Hoje com a rede social, esse doidinho, que pode estar correto, tá? Eu tô chamando de doidinho no sentido de, assim, ele pode ser um cara que tá com uma ideia nada a ver, e acha que é um gênio, ou ele pode realmente estar com um bom ponto e estar com razão e realmente, tipo, sei lá, nossa, revolucionar a física, né? Ele pode estar com essas duas coisas. Ele vai publicar as ideias dele e ele vai ter seguidores não acadêmicos. Sim. Ele vai ter seguidores. E não adianta, cara. Vira futebol. Vira torcida. E aí quem tem mais seguidor grita mais alto. E aí vira aquela coisa. E aí você chega lá, o cientista chega e fala assim, olha, o que fulano está falando está errado. Você não sabe nada. Besta, não sei o que, entendeu? Porque você passa a ter o sistema de torcidas. Né? Antes das redes sociais, a discussão acadêmica podia ficar acadêmica. Ela era entre muros. Mesmo que fosse uma coisa que tivesse seu preconceito contra ideias diferentes, porque isso sempre aconteceu, a espécie humana faz isso, né? Contrário ao diferente, toda ideia nova, geralmente ela vai ser rebatida. O Michael Behe, apesar de você discordar dele, convenhamos, o Michael Behe, ele tem titulação, ele publicou e foi execrado. Podemos conversar não sei sobre isso. Mas de qualquer maneira é só um exemplo que eu dei de alguém... Eu tenho uma visão muito particular sobre o Michael Behe, mas eu tendo a ser benevolente com ele. Agora, o que acontece? Quando você observa essa realidade, o que você faz? Você gera
uma impressão de que aquela pessoa está sendo mais perseguida do que ela de fato está. Não necessariamente ela está sendo perseguida Síndrome de nesse Messias. nível, exato. E você passa a ter pessoas que concordam com ela por time. E não por baseado em evidências ou baseado em coisas, não sei o quê. Dentro da academia, isso gera um ruído, porque passa... Assim, os próprios acadêmicos são obrigados a tomar time antes de fazer as evidências por causa da questão do debate público. Né? Então aí a coisa começa a ficar pior, gera uma miscelânea de sentimentos, de sensações, porque hoje todo mundo está nas redes sociais. Né? Então, às vezes, sei lá, um cientista que trabalha no laboratório da sala 212, né, ele tá lá e é um cara que tem, sei lá, 47 seguidores nas redes sociais, esses 47 seguidores, 40 são alunos, 7 são da família, e de repente o cara recebe 5.000 mensagens bombardeadas falando, porque você discorda do fulano, né? E aí, de repente, essas pessoas estão sendo obrigadas a colocar ali seus posicionamentos, fazer essas coisas por causa dessa bagunça gerada pelas redes sociais. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais são boas para N divulgação coisas, científica, para milhares de coisas, eu posso apontar questões para discutir ideias novas, para colocar, falar o posicionamento de pessoas que antes não tinham voz e tudo mais, isso aqui. Ao mesmo tempo, ele gera uma zona. Né? As redes sociais geram uma zona, porque as pessoas passam a entender a academia também como, eventualmente, como essa questão sabe, de time de futebol. Tá certo quem grita mais. a internet virou o quintal da academia. Isso. Tá certo quem grita mais, tá certo quem tem mais seguidores, né? Ou então, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que entra naquela conversa que teve com o Harari, que a gente tava tendo do Harari, que saiu agora, esse novo livro aí, né? Desmentindo o Harari, ou enfim, discordando. Não vou dizer desmentir, porque Discordando, eu não tenho conhecimento para saber quem tá com a verdade. Então, tipo, discordando do Harari. E que é a mesma coisa que gera essa polêmica. Por quê? Porque eles fizeram a mesma coisa que o Darwin. Escreveram um livro para a população. Não é um livro acadêmico. O Harari, ele E o Darwin, de certa forma, era um outsider também. Exato. Que o Darwin tá perto do cara lá, que ele não tinha formação. Ele era natural, mas nem sei, não era doutor. Sim. Não Naquela tava... época também era fácil diferente. você ser... E ele também foi lá e desafiou o cara e, se fosse nos tempos atuais, o Darwin seria o doidinho da internet. Talvez conseguisse fazer uma coisa assim. E o grande lance é esse. As pessoas... agora, essa discussão do Harari com desses outros cientistas aí, que me falhou o nome, que saiu esse livro novo... Historiadores, né? Esses historiadores. Essas duas vertentes, agora, as pessoas leigas vão se sentir na obrigação de tomar partido. Sendo que, assim, você pode até se convencer mais ou menos com certas argumentações e coisas assim, ter pontos de vista, etc. Mas você... tem o lado bom, que você mesmo comentou no comecinho, falando assim, tira a ideia de que a ciência é monolítica e de que todo mundo concorda. Mas, ao mesmo tempo, em tempos de rede social, isso também pode gerar o efeito oposto. Pode gerar um efeito de fla-flu e virar um pega pra capar, inclusive com, né, viés político. Né? Como eu já estou vendo nessa questão do Harari versus esses outros coisas. Eu já estou vendo este viés político sendo colocado com esses pontos de vista. Então, as redes sociais, elas acabam atrapalhando um pouco esse mecanismo, digamos assim, de compreensão de diferenças científicas. Não, eu concordo com você. E eu acho que no fim das contas, isso acaba sendo um ponto que é relevante de ser citado. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.